Tá, eu começo apresentando a Ana Carolina Butti, que está em formação do mestrado em fonoaudiologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem um título de especialista em motricidade orofacial, é fonoaudióloga clínica e proprietária da Reabilitar, em Florianópolis, ministrante de cursos livres de extensão e pós-graduação, terapeuta prompt nível 2, tá? DTTC, RES, multigestos, método dos dedinhos, laser terapia, especializada em casos típicos e neurológicos, adulto e infantil, em motricidade orofacial, incluindo paralisia facial e fissura lábio-palatina, transtornos dos sons da fala, comunicação alternativa, seletividade alimentar, disfagia orofaríngea. É formada desde 2002. Gente, eu já acabei aqui até o fôlego para falar desse currículo da Ana. Então, Aninha, é com você, querida. Vamos lá. Eu só, antes de você falar, Ana, eu queria dar as boas-vindas a vocês. Muito feliz, mais uma vez, estarmos juntos na Fonotrade. Obrigada pela participação de todos. Antes, a gente não consegue se conter, né? E conversa, e são muitos anos de trocas, e vocês estão sempre conosco, então agradeço a presença de vocês, agradeço, Ana, pelo prazer de ter você na Fonotrade, esse curso que nós estávamos pensando que vai realizar, com certeza, e já está confirmado, no dia 8 e 9 de abril, né? Foi uma ideia nossa, eu e a Kátia estávamos conversando a respeito e convidamos a Ana Carolina para estar aqui no Rio e trazer um pouco do conhecimento dela aqui para a gente, e com esse conteúdo e com esse tema que hoje a gente percebe que tem uma demanda muito grande. É um curso de atraso motor da fala, avaliação e diagnóstico diferencial. E conversando a respeito do conteúdo, de como seria, surgiu a ideia de nós organizarmos essa aula inaugural, que hoje nós estamos apresentando para vocês, que é o de protocolo de avaliação motora da fala. Então, Ana, eu vou descompartilhar e deixar para você. Bora lá! Muito obrigada, Alegre, Kátia, super feliz de estar aqui, com certeza, sempre. Quero fazer valer aqui vocês super VIPs hoje, né? Deixa eu só fechar aqui uma coisa. Pronto. Como a Alegre falou, vamos deixar para o final, porque aí a gente fica bem à vontade, quem precisar sair por um acaso, né? Passar do horário, que aí dá para eu conseguir passar todo o conteúdo. Eu tentei reservar, assim, o máximo que pudesse vocês aproveitarem em relação a gente falar, né, esse tema valioso, protocolos de avaliação motora de fala. Então, eu fiz um raciocínio para a gente chegar nos protocolos de avaliação, tá? Então, esse eu vou passar, entendendo que eu estou balizando aqui todo mundo, quem está fora da área motora e quem está dentro, para então eu mostrar os protocolos, tá? Bom, por isso eu vou falar assim, vamos olhar então para as crianças que a gente recebe, né, de atrasos ou dificuldades na fala, olhando que tem os pré-requisitos para a gente olhar, já que eu estou falando de avaliação. A avaliação fono, como a gente conhece, para ver onde encaixa essa questão nas considerações de avaliação motora de fala para usar os protocolos. Vamos fazer um começo, meio e fim aí, né? Então, aqui o famoso nosso triângulo ali dos pré-requisitos de fala, né? Que muitas crianças aí dos riscos de TEA vão entrar. Mas aqui, eu também só quis passar por esse slide pela devida importância de eu olhar já aqui também para os aspectos sensórios motores, tanto global como oral, né? Porque o desenvolvimento como um todo já começa aqui o meu olhar motor de fala, se ele tiver que acontecer, já eu olhando esse corpinho,
como é que ele está, se ele está abanado, se ele não está dissociado, se ele está atrasado, não só pensando em marcos de desenvolvimento, e também nas questões sensoriais. Mas a gente conhece, né, tradicionalmente, a gente olha para uma avaliação de fono, a gente recebe essa queixa e olha para a idade dessa criança, e é o caminho que a gente está acostumado, né? A entrevista, a observação riquíssima, isso que eu falei, de olhar para o desenvolvimento e partir para as avaliações, sejam elas, né, com protocolos ou não, mas os olhares que eu vou tendo e direcionando as minhas avaliações, para que eu chegue numa avaliação de fala e ali a gente vê esmiuçar um pouco mais, esmiuçar um pouco melhor. Mas mesmo quando eu penso em fala, cada vez a gente vai esmiuçando, né, gente, de uma forma que vai ficando tão amplo, porque fala é tão relativo, né? Então, o conteúdo da fala, vamos falar grosseiramente, já é tudo, né? Então, essa questão da linguagem oral, a linguagem expressiva, se ela não estiver bem, também não adianta eu olhar lá para a parte motora, tá? Então, por isso que eu estou dando a devida importância aqui, eu não cheguei na parte motora sozinha do nada, e passei por esse caminho, no mínimo, olhando para ele, se eu tenho que me aprofundar ou não. Então, em relação à pragmática, semântica, morfossintaxe, aos processos fonológicos, para então eu ir para a fala propriamente dita em sua produção, tá? Aqui eu estou falando, então, em relação ao vocabulário, à interação, à estrutura, enfim. E a hora que eu... o que a gente conhece, né? É assim, o que a gente ainda necessita, eu acho que é a base da avaliação de fala, de qualquer forma, seja ela motor ou não, eu chegar aqui, nessa hora que eu vou fazer, tanto a amostra de fala espontânea, principalmente por conta de inteligibilidade, e ver essa produção em si, né? Como em relação a fazer as provas de nomeação, as provas que a gente fala da repetição, quando a gente faz nomeação, eu já vou querer diferenciar logo ali na frente, então, esta prova de repetição com a que a gente vai trazer hoje. Mas é extremamente importante a gente olhar para a prova de nomeação em relação à fonologia. Vamos pensar nisso. Mas quando eu faço essas 3 provas, ou pelo menos a nomeação e a espontânea, eu vou analisar isso, inteligibilidade, porcentagem de consoantes corretas, ou posso também porcentagens de vogais corretas, e a tal da fonologia. O que é isso? Eu olhar, então, a gente aprende e deve continuar fazendo isso, olhar o segmento, né? O segmento e a estrutura silábica, olhar, ou seja, os fonemas, os sons, nos seus processos fonológicos, né? Em relação às vogais, as plosivas, as nasais, as fricativas, as líquidas, cada uma a gente tem o seu esperado para os sons aparecerem, amadurecerem, né? Isso continua sendo muito importante. E eu tenho que considerar isso em relação à idade da criança. A gente tem quase que, né, como fono, os sons para cada idade na cabeça, né? Ou pelo menos a gente tem que ter ali, né, a nossa colinha. Porque é isso, eu estou com uma criança de que idade para estar vendo uma criança que está em perfil de plosivização ainda? Porque se eu tiver com uma criança perto de 2 anos, ok. Mas se eu tiver com uma criança de 3 anos, não. Né? Começa aí as diferenças. A gente vai ver se ela é consistente ou não, ou seja, né, se as trocas são sistemáticas ou não. Consistência aqui é de um perfil, e vou falar de novo de consistência quando a gente chegar à avaliação motora. Por isso que eu estou falando isso. E a gente aprende a ver que os sons nas palavras que a gente vai avaliar, a gente vai ver, então, em relação a início, meio e fim de palavra, por exemplo, que são as estruturas de coda medial, coda final, on-sit absoluto, on-sit medial. Eu estou vendo que posição que ela está em relação à palavra, certo? Quem faz ou não, né? Eu estou só me aprofundando aí na história da transcrição fonética, fonológica. Ela pode ajudar bastante a gente. Eu estou sempre tentando integrar isso, da gente olhar, por exemplo, a transcrição beneficia a gente fazer a junção do motor com o fonológico, porque a transcrição,
a gente vai entrar na questão da prosódia, queira ou não, quando a gente coloca as marcações de acento, de pausas, né? Então, isso contribui, mas não que é uma obrigação, né? Nada impede da gente ir lá e fazer a prova de fonologia, enfim. E quando a gente faz, como eu falei, a repetição aqui na fonologia, é porque a gente está dando modelo, ver se melhora na questão articulatória, né, do segmento. Hoje, provas mais robustas, assim, no sentido que a gente tem formais, de fato, ainda é a BFW e a AVAS, a gente está esperando o fono aí chegar de fato, verdadeiramente, mais atual, mas a gente tem esses dois protocolos hoje que a gente pode se utilizar, cada um tem suas vantagens e desvantagens em relação ao protocolo, não vou entrar aqui, mas tem os meus pormenores aí para a gente pensar. O ABFW, nesse sentido, a gente vai escolher só a fonologia, né? Então, esse modelo aqui é isso, a gente tem isso a seguir. Então, esse livro é uma ótima referência, 2014, para a gente saber, inclusive das vogais, todas essas etapas de idade dos segmentos, ok? Então, isso é uma base que a gente tem que ter em relação ao protocolo, a idade, a fonologia, mas pensando, então, em fonema. Porque aí é aqui que começa a interessar para a gente, né? Então, quer dizer que, além de eu pensar isso, eu vou, então, considerar por que você, fonoaudióloga que está aqui me ouvindo agora, que não está na área motora de fala, porque quem está, eu sei assim, eu devo ter dois perfis aqui hoje. Quem está na área motora, dos transtornos motores de fala, e está curiosa para saber os protocolos novos, que estamos cheios, e quem não está ou está entrando, e está entendendo que se deve ou não aprofundar na área motora, se tem a ver com o teu perfil de consultório aí das crianças com atraso e dificuldade de fala ou não. Eu já falo que sim, eu vou mostrar por quê. Mas eu sei que o auge aqui são os protocolos e bora lá. Mas por quê, né? Então vamos entender o que hoje a área motora tem a ver com casos que não são neurológicos necessariamente. É isso que está a história, né? Esse é quem ainda não conhece, o quadro de maior referência hoje na área da fala da fonoaudiologia. O Brasil está aderindo totalmente a esse quadro, SDCS, em relação a entender o processo de fala, né, na sua representação, transcodificação e na execução de fato, mas nos tipos diagnósticos. Então, a gente já está mais esmiuçado hoje, né? Não é mais necessariamente a gente vai falar o distúrbio articulatório, ou a gente vai falar até me confundo, gente, porque eu não, né, não é da minha fase dessa área, dislalia, né, que chamava também. Então, o que a gente traz hoje? Então, a gente pode ainda utilizar o termo atraso de fala, mas pensando nos transtornos fonológicos, erros residuais, ou erros persistentes, né? Quando a gente tem o RAN e os fonéticos, de um modo geral, a partir dos 8 anos ainda acontecendo, e os transtornos motores de fala. E dentro desses transtornos motores de fala, nós temos 4 subtipos. Esses 4 subtipos, este slide que eu estou mostrando agora para vocês, mostra que até 20% das crianças com atraso de fala, sem nenhum diagnóstico médico, sem nenhum outro diagnóstico, ou seja, uma criança, entre aspas, típica, 20% dessas crianças podem ter um transtorno motor de fala. E a gente está falando de quando sai um estudo desse, ele já não é de agora, a gente está cada vez vendo que tem mais crianças com transtornos motores. Né? Sim, continua prevalente transtornos fonológicos, mas 20% é bastante coisa, né? E se eu olhar atrás do motor de fala, 12%, né? Até a própria disartria desenvolvimental, ou seja, nada disso se relacionado a qualquer outro quadro. É uma criança que veio com atraso ou dificuldade na fala. Então, para mim, esse slide já vale tudo. Você que ainda não está na área motora, ser obrigada hoje a entender, avaliar, tratar, né, diagnosticar. Então, sim. E atraso motor está cada vez mais frequente. Inclusive, a gente não consegue mais separar transtorno fonológico grave de atraso motor de fala. Pronto, falei. Cada vez mais difícil. E
Sim, de fato, e também quem trabalha com TEA, com síndrome de Down, né, o T21 e outras síndromes, quadros neurológicos de paralisia cerebral, a gente também tem. Esse artigo riquíssimo aqui traz para a gente, do Schellenberg, que, só para dar a legenda aqui, né, então, a primeira coluna sem atrasos motores, sem transtornos motores de fala, aqui SMD atraso motor de fala, depois ele tem a disartria, apraxia de fala e disartria com apraxia. Então, vejam que existem, de fato, em todas as áreas, prevalência. Ó, deficiência intelectual, traumatismo, síndrome do X frágil, além do que estava aqui, síndrome de Down, a deleção do 22q11, enfim, a galactosemia. TEA, temos outra discussão aqui, né? Aqui, lembrando que esse artigo fala da TEA tendo zero apraxia, só atraso motor e maior transtorno fonológico, porque ele está num público de autismo fluente, quase adolescente. Então, a variação do TEA pode chegar nesse ponto, não que eles não tenham, né? E o olhar que a gente tem que ter para esses quadros, para começar a pensar, não, peraí, eu tô num quesito aqui na minha frente, num perfil de fala aqui na minha frente, que justifica eu investigar, né? Então, o que eu vou trazer agora dentro desses perfis de transtornos motores de fala é só para lembrar isso, que eu preciso olhar que se eu tenho uma criança que me traz algumas alterações que me fazem questionar, que na hora que ela está falando, eu vejo alterações de respiração, de voz, da musculatura em si, a tua articulação, a tua ressonância, seja na nasalidade, seja... Eu estou percebendo que existem esses critérios somados na hora de falar, eu posso estar, como eu falei, diante de um quadro de disartria. Esses dias me veio encaminhado uma colega que mandou um caso que era aparentemente de MO, mas tinham várias questões na fala, e eu fechei disartria. Ele não tem nada, ele é só um gemelar que nem era tão prematuro assim. Ok, na disartria eu vou olhar por aquele fator, já que eu tenho que ter 5 sistemas alterados, não necessariamente na mesma nivelação. E o que mais? Sinais de alerta outros, já que eu coloquei junto, já que a apraxia de fala na infância e atraso motor de fala são muito similares, até que a gente vai esmiuçar e ver suas diferenças de fato, né? Inclusive as suas causas, né? São diferentes, mas hoje eu já tenho os nossos critérios, e cada um tem os seus, inclusive, né? Então, eu saber que eu tenho que encontrar dentro desses meus protocolos e analisar que eu tenho que encontrar 3 sinais, eu já vou falar quais são eles, tá? Vou passar por eles, que são os 3 sinais que vão determinar o meu diagnóstico para a apraxia de fala na infância, a AF, assim como eu tenho especificamente os 4 sinais da bandeira vermelha para atraso motor de fala, não é a mesma coisa, mas não é por exclusão mais o atraso motor, tá? Deixa eu fazer minha propaganda aqui, que atraso motor, ele tem o seu papel hoje principal aqui. Então, a gente tem 4 sinais para olhar hoje de outra forma, e que um deles, importantíssimo, hoje para a área motora, assim como a gente tem Então, tão importante o desenvolvimento do som, dos fonemas para a fonologia, hoje a gente tem o desenvolvimento da cronologia do controle motor de fala. Então, a gente tem para imprimir, plastificar também e ter na cabeça cada desenvolvimento do controle motor de fala e entender se aquilo, então, é um atraso ou está dentro da idade esperada. Então, para eu analisar tudo isso, os autores pedem que possa aparecer em tarefas diferentes, seja na nomeação, na repetição, na fala espontânea, mas vamos pensar assim, realmente é na prova de repetição e vocês vão ver por quê. E aí, só para então agora, antes de entrar nos protocolos, lembrando, os marcadores para apraxia, né, sendo coarticulação prosódia e ser inconsistente necessariamente alterados, mesmo que tenham outras
alterações motoras, esse é o diagnóstico marcador para apraxia. Para atraso motor de fala, a gente tem desses 9 sinais daqui mais atuais, né? Tristemente para mim, depois dos 12 que ele lançou e tirou a fadiga, como para mim é tão relevante, mas temos aqui os 9 sinais hoje do atraso motor e que aí desses eu preciso ter 4. Então, lembrando isso, quando a gente olha um fonológico, percebe, nossa, eu estou vendo alguma coisa motora aqui. Tá, quantos? Quais são? E aí sim, porque já que eu tenho que ter ou 3 de apraxia ou 4 daqui, aí eu justifico ser um transtorno motor, entende? Porque por ter feedback, feed forward entre os representação ali, planejamento, programação, execução, eu posso ter, né, algumas alterações motoras ou não, mas é um papel aqui que a gente tem que dominar entender quais são esses sinais, né? Porque se eu vou aqui só mostrar o protocolo para vocês vão falar assim, mas o que eu tenho que procurar nos protocolos? É isso que a gente tem que procurar, né? São esses sinais. A gente tem que aprender a analisar e saber quais são, como são, né? E é esse trabalho maravilhoso, doutora Aravina Namassivayan. Então, o primeiro rei é nosso Scharrenberg, e o segundo, ou tanto quanto, é a doutora Aravina Namassivayan, que fez esse compilado aí de tantos autores de anos diferentes, e Ana Carolina Butti, que vos fala, traduziu. Fui eu que fiz essa tradução toda aqui, de cada um, mas de suma importância e relevância esse quadro, que é justamente eu entender, hoje a gente domina os fonemas, e aqui toda a área fonoaudiológica que trabalha com fala precisa dominar, eu entender que a primeira vogal, primeiras palavrinhas que vão ser dominantes é a abertura de mandíbula com vogais baixas, que não são anteriores e arredondadas, e assim eu vou entendendo que mandíbula tem um papel importantíssimo na fala, no desenvolvimento da fala, e que aí, quando eu vou falar, até o contraste de vozear e desvozear entre 1 e 2 anos, eu tenho um período para esperar isso, porque tem a ver também com controle de prega, né? Mas movimentos labiais, protrusão, retração na hora de falar, oi, eu, vai, são esses movimentos na fala que a gente tem que hoje entender para poder fazer esse entendimento. Os planos de movimento fazem toda a diferença. Então, quando eu começo a ver que tem desenvolvimento motor, que tem esses planos de movimento, que tem uma cronologia, então eu vou procurar o que eu tenho que avaliar, como, para encontrar o quê, né? Basicamente isso. E o que tem de diferente uma avaliação motora? Então, isso não exime, voltando à questão da avaliação por si só, porque a avaliação motora vai ser a ponta do iceberg. É quando eu, então, percorri aquele caminho e entendi que eu tenho que fazer a avaliação motora. Nessa avaliação, ó, a Namassivayan traz já modelos de protocolo de especificidade motora de avaliação que a gente tem que fazer. Ele também traz a questão importante, né, de inteligibilidade, até provas de articulação eles usam muito, né, nos Estados Unidos. Eu acredito que a gente não é tão forte assim, né, olhar assim, como prova de articulação. Mas a gente tem, deixa eu pôr para baixo aqui, essa questão de avaliar controle motor da fala. Como que a gente vai fazer isso? Porque eu sei que muitas colegas ainda têm dúvida e se confundem se isso se refere à avaliação de MO, a avaliação de praxias orais. Então, aí a gente está falando do não verbal. O não verbal, ele vai contribuir e complementar a nossa avaliação. Mas quando a gente fala aqui, a gente está falando de avaliação da fala, avaliação motora na fala. Vamos ver. Isso que é esse tipo de prova. Sim, eu vou fazer então as não verbais, as praxias orais, provas sequenciais de movimentos, né, não movimentos isolados. Uma prova de diadoxinesia pode contribuir né, na avaliação, então fazer sílabas, né, não palavras que são sequências de movimentos rápidos e ritmados. O patacá é o mais conhecido, né, na velocidade do patacá, 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 mesmo que eu faça pá, 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 patá, patá, patá,
mas me ajuda a entender esse controle na fala. Posso fazer pseudopalavras para tirar o acesso fonológico. Mas eu quero ver mesmo a prosódia, a transição dos sons, já que são movimentos diferentes, então como que ele faz a coarticulação, e se é consistente, se essas palavras elas conseguem né, mesmo esses erros, se eles permanecem iguais a cada produção. E por isso que a prova de repetição, especificamente para a motora, ela é diferente e necessária. Tudo é baseado na prova de repetição. Então, ainda que você não tenha um protocolo, o que você vai entender é isso, é você fazer uma prova que você vai pedir imitação, mas é várias vezes a mesma palavra. Então, ela tem que ser dinâmica, tem que fazer ajuda, né? Eu dou uma imitação e vou ajudando até que eu veja, conforme eu vou ajudando, primeiro eu mostro de novo, para ela ouvir, para ela ver bem minha boca, mas aí eu vou lá e faço algum gesto para ajudar, eu dou alguma ajuda manual, para ver se ela está melhorando com esse desempenho, tem alguma coisa motora para eu olhar. Então, por isso que ela precisa ser multissensorial, ter estimulabilidade, e o que eu estou procurando nessa hora é justamente aqueles sinais motores lá. É olhando para a prosódia, a articulação e a consistência. É sempre assim, qualquer prova que eu fizer para olhar uma questão, para olhar uma questão motora. E aí eu já começo a olhar assim. Então, como eu falei, se você não tem um protocolo, a Margaret Fish desse livro, né, muito bom aí para quem não tem ainda, Como Tratar a Apraxia de Fala na Infância, que foi traduzido pela Abrapraxia, mas ela já traz como sugestão que você possa usar por extensão de palavra, provas em relação à progressão silábica. Então, eu posso testar, diferente de testar, então, lá no de fonologia, eu vou testar por junção de estruturas silábicas. Então, vogal, vogal, eu, oi, ai, eu vou só monossílabas, só dissílabas, as dissílabas que são repetidas, né? Xixi, cocô, mamá, ou de sílabas mistas, é assim que a gente vai olhar, nível de dificuldade de palavra. Mas, se você está diante de uma criança que já tem produção, que é fluente, a gente vai direto para as provas de fala que são tri ou polissílabas. A gente nem vai precisar ficar testando esse nível, a gente já vai nos protocolos que são mais robustos em relação a isso, polissílabas. Então, chegamos, passei o que eu queria para falar o que interessa. E agora? Bom, até antes que eu fale assim, ó, deixa eu até sair um pouco, adoro ver a carinha de vocês. Eu trouxe, então, realmente a gente não pode ter mais desculpa no sentido de, mas não tem protocolo, eu fui usando só as cartinhas da abrapraxia. Ok, as cartinhas da abrapraxia, elas podem ser super úteis para as crianças que não falam ou falam muito pouquinho. Eu ainda uso. Mas para qualquer criança que já fala um pouco mais, ou mesmo para essas, eu já tenho um protocolo hoje para apresentar aqui. Então, a gente tem muitas referências para usar em relação ao protocolo e para fazer análise também. Eu trouxe protocolos que são públicos, que são gratuitos, e que vou mostrar como que vocês vão ter acesso, que aqui a gente está numa aula aberta. É lógico que eu vou fazer, quem está em curso comigo recebe todos esses que são de acesso público, né, gratuito, o material é enviado com os protocolos juntos e os artigos. Mas eu também vou mostrar os protocolos que são pagos, que você pode comprar, seja no livro, seja no capítulo, mas como acessá-los, né? Mesmo assim, porque às vezes a gente sabe que tem e não sabe onde está, certo? Então, de todo jeito, de alguma forma, pode chegar o teu protocolo. Então, este é o que a gente tem hoje. O que tem para hoje em relação ao protocolo de praxis orais infantil é esse, que é o da Bearzotti, e a gente conseguiu ter também uma relação da referência por idade, né? Lembrando que tudo bem você fazer a solicitação para ele fazer o comando, se ele não conseguir, você pedir para imitar você, é correto do mesmo jeito se ele conseguiu, e só uma observação que você precisa pedir a sequência do movimento, não pode ajudar o movimento para o movimento, senão não é sequência, não é praxia. Eu quero mostrar para vocês, então,
aproveitando que eu falei da Margaret Fish, eu pus ele em primeiro lugar. Neste livro, às vezes a gente tem um livro, às vezes vocês têm um livro e não se atentaram que vocês têm um protocolo, né, para quem tem o livro ou quem vai adquirir. No livro dela tem um protocolo muito bom, muito completo, que traz todos os quesitos que podem ser analisados, como ser analisados e como dar a resposta de análise. Então, ele é um protocolo que já é muito bem-vindo para a gente utilizar, certo? E realmente ele é bem esmiuçado. Deixa eu ver se o próximo é. Então, aqui traz bastante, até demais. O quanto você quiser aprofundar aqui na sua avaliação, você consegue, de fato, todos esses aspectos que eu trouxe aqui resumidamente, ele vai apresentar para você como fazer. Então, lógico, então esse livro ele tem que ser comprado, não tem como a gente acessar de outra forma. E aqui interessante que eu quis trazer também nesse protocolo é que no final ela mostra até como fazer essa estimulabilidade, quais tipos de pistas que você pode usar. E aí você tem como entender, ela te dá então dicas, né? Na verdade, te ajuda até a falar então como que eu vou dar essas pistas, mas é uma referência depois para a sua intervenção, que também ajuda bastante. Esse livro está vendo na Profono, eu sei que está. Não sei aonde mais pode estar vendo, se no site da Praxis também, mas eu sei que na Profono eu sei que está. Outro protocolo que eu não posso fornecer, mas que é de grande valia, e imagino que quem está na área aqui pode ser que tenha a formação, pelo menos de nível 1, eu trouxe ele, inclusive, que é o protocolo do prompt de avaliação, né? É um protocolo que ajuda muito a gente na questão motora. Ele também já é bastante suficiente em relação a entender os aspectos dos planos de movimento. Então, ele tem um protocolo dele. Tem dois até três, né, Kátia? Estou olhando a Kátia aqui, que está comigo até o 2. Por quê? Porque a gente tem o SOA, que é o Sistema de Observação e Análise, esse daqui. Em relação, eles esmiuçam, então, a cada etapa importante das bases da hierarquia motora. Por isso que eu falo aqui até 3, porque o protocolo de hierarquia motora não é necessariamente do prompt, né, da Heiren, mas a gente utiliza ele justamente para fazer esse resumo do protocolo e entender as bases. Mas ele é ótimo, lembrando sempre que é durante o encadeamento de fala, não é em fonema isolado. Mas eu consigo olhar para os controles, como a gente vai ver quando eu mostrar lá na hierarquia, né? As bases, controle mandibular, lábio-facial, lingual, a prosódia, tudo isso a gente vai observar no protocolo que a gente apresenta, mas o nível 2, aí sim ela traz o protocolo todo robusto, que é o protocolo que vem trazer o indivíduo como um todo para você avaliar, além desse fator, que é o cognitivo, linguístico e socioemocional. Aí sim a gente está falando de forma completa e maravilhosa, né? Bom, cheguei num protocolo maravilhoso, público. Gente, talvez esse acho que é o maior presente do dia, porque esse aqui é uma tese lá de Marília, é uma tese bem completa. E nessa tese, eles apresentam... Então, olha só o que eu estou falando. Por que eu estava tão ansiosa para dar uma aula aqui aberta dessa? Esse protocolo é de 2020. Então, a gente está só em 2022. Então, às vezes, alguém que fez um curso há 3 anos atrás ou 2, não se falava num protocolo desse. Então, só tem 2 anos esse protocolo. E esse protocolo é muito bom, é muito completo. E ele tem acesso público. É por essa pesquisa que vocês vão fazer a dissertação, achar essa dissertação com ele. Eu sou boazinha para as minhas alunas. Eu já fiz o anexo só do protocolo em arquivo, tá? Porque eu sou muito legal. Bom, é assim. Esse protocolo, ele te apresenta a possibilidade de você fazer até 16 provas, se você quiser. Então, aqui, na verdade, esse protocolo, você já consegue olhar até os fonológicos, porque
Além dele mostrar as extensões de palavras e até as onomatopeicas, mas ele mostra a coda, que quem é de São Paulo conhece como arquifonema, os encontros consonantais, tá? Então, assim, a gente consegue ver de várias ordens e a fala espontânea em si. Então, ele é bem completo mesmo, ele junta, ele integra. Aqui, essa folha de rosto do protocolo, ela faz como um resumo dos resultados de cada prova que você traz. Mas, cada prova que é realizada é assim, é essa folha linda. Por quê? É assim, deixa eu ver se dá para ver se eu vou lembrar de tudo aqui bonitinho. Ele já traz as palavras-alvos possíveis que você pode usar. Olha que presente que elas deram, que gracinha. Lembrando, prova de repetição para ver consistência, você tem que pedir a repetição da mesma palavra, no mínimo 3 vezes. Vou pegar a primeira ali. Se você pediu para ela repetir, fala ai, e ela errou, você vai falar de novo ai, e de novo, olha, ai, é isso que você precisa fazer. Mas 3 é assim, ó, é o mínimo, para vocês terem uma ideia. Este modelo, então, ele fala 5, e o próximo que eu vou mostrar para vocês de consistência são 8. É aí que a gente está falando de consistência. Mas olha só, cada um que você pedir novamente, ele coloca aqui se ele acertou ou errou. E aí ele pede para você transcrever e colocar na classificação, se for... Eita, aqui agora eu sacanei comigo mesma, né? Se ele teve tateio articulatório, se ele teve inconsistência, se ele teve erro de prosódia, ele te coloca aqui o que é que você tem que pôr de achado que está errado. E se foi... cadê, ó? Se foi com articulação. Então, ele põe exatamente o que você tem que classificar e onde para cada um, tá vendo? Então, fica bem bonitinho registrado aqui a hora que você tem o achado certo. Vocês veem, gente, quem não está habituado a olhar isso, como a gente tem que abrir a mente e ver que não é só uma produção se ele faz fã na hora que ele falou, que eu pedi para ele falar faca. Se na hora que ele falou faca, vou fazer aqui junção, né? Mas se a hora que ele falou faca, com aqueles 2 As que eu espero que a mandíbula tenha que abrir, ou aquele fã que tem que dissociar lábio de mandíbula, ele conseguiu fazer Fá e ir para o posterior lá e fazer Cá, uma transição de som bem difícil. Então, aí ele não fez Fá, Cá. Ele fez, então, uma pausa, porque ele não conseguiu coarticular. Ele errou uma vogal, porque era muito difícil para ele fazer o K de novo, então ele fez faca e fez um O, ele errou vogal, então ele errou entonação, ele fez facá, porque ele abriu o plano de movimento demais, ou ele ficou tentando e apareceu um tateio, ele faca, né? É por aí que a gente vai olhar o que são essas respostas, né, motoras. Então, esse protocolo aí, aqui que eu citei de Marília, ele vai ter essa folha de rosto para cada uma das provas ali, dando, então, cada modelo, inclusive de palavras, né? É muito, muito bom. Nossa, eu tô fera, hein? 10 para as 10. Vai dar até para a gente conversar. Olha, aqui é minha menina dos olhos, né? Porque esses protocolos eu estou usando na minha tese de mestrado. Para quem não sabe, eu estou fazendo a metodologia RET no atraso motor de fala, porque ele é comprovado na praxia de fala na infância. E aí, para a seleção dos sujeitos, eu estou usando os protocolos, então, aqui desse capítulo. Deixa eu explicar. Então, o capítulo desse livro é publicado num livro internacional, mas está vendo, a gente consegue adquirir pela Amazon. Os autores são brasileiros, eles fizeram uma tradução e adaptação desses protocolos, que é do Preston também, que é outro maravilhoso nessa área motora, tem muitas publicações dele muito boas, e não só motoras, mas com ultrassom, com os róticos, com URAM, muito bom.
Fala muito de princípios de aprendizagem motora. E lógico, né, gente, é minha orientadora. Então, temos privilégios. A minha orientadora, esse curso de atraso motor de fala, que vai ter agora presencial no Rio e em outros locais, né? Ele foi montado, eu e ela. Nós demos juntas essa primeira turma online, né? Para então agora ir para os presenciais, mas eu e ela montamos, o curso ficou bem completo e o que é o privilégio? Então, eu tenho, por isso, como fornecer para vocês o capítulo desse livro, as autoras todas autorizaram. Peraí. E os protocolos, tá? Todo mundo pode ter protocolo se comprar o capítulo lá, ou o livro, mas quem é aluna de curso meu faz o quê? Ganha os protocolos todos, gente. Tem que valer a pena, né? De alguma forma, vocês podem ter esses protocolos, porque eles são muito bons, gente. Vamos combinar. Olha só. Então, já começo com o protocolo de prova de consistência de fala. Eles vêm em slides. São 8 imagens diferentes. Cada imagem aparece 8 vezes. Porque aí você vai mostrando para a criança cada vez que você está. Porque senão, gente, a gente fica pedindo repetição ad eterno e ela não sabe quando acaba e quer morrer, né? Então, previsibilidade é tudo nessa vida. Então, eu vou lá e cada eu tenho que ajustar a produção, eu tenho que estimular e ajudar para ela repetir novamente, gente. Não é ficar assim, bicicleta, 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 pelo amor de Deus. Então, é bicicleta. Aí ele falou, olha lá, ele falou bicicleta. Eu vou arrumar. Não, bicicleta é a forma esperada. Ele falou bicicleta. Eu vou ajudar. Aí eu vou falar assim, ó. Bicicleta. Aí ele vai fazer quieta. Isso é um caso real, tá? Essa transcrição. Aí eu vou ajudar de novo. Põe o dedinho na terceira bicicleta. Ó. Bicicleta. E ele vai lá e erra. Bicicleta. E assim a gente vai fazer depois na gravação a transcrição. Agora vê, mesmo que for do seu jeito, eu não estava fazendo lá pela transcrição de fato fonética, do seu jeito você escreve lá para ver como foi. Porque aqui a gente consegue ver consistência, né? Isso é ver consistência. Se é a mesma palavra que sai cada hora de um jeito, com erros motores. Pausa, erro de acentuação, modificações de fonemas que não são usuais, não consegue nem classificar como assistemático, porque é totalmente fora. E esse é o protocolo de preenchimento. Ele tem as 8 palavras que vêm os desenhos de cada um, né? Como que é esperada a transcrição fonológica, e aí você poder fazer a sua transcrição fonética aqui das 8 tentativas. Muito bom, fala a verdade. Aí ele põe a pontuação do que você também tem que entender. Próximo protocolo. Bom, gente, eu sou suspeita, sou apaixonada por todos. A que eu falei, se uma criança tem já, então, uma produção mais fluente, mesmo que com muito erro ou ininteligível, o que eu vou ter? Já direto uma prova multissilábica para aplicar. Aqui não fico mais pedindo repetição demais. Aqui fala horizonte, homenagear, macarronada, e vou classificar aqui. Consoante correta, vogal correta, acento lexical e coarticulação, tá? Continuidade aqui é coarticulação. E aí também tem as pontuações esperadas. Outra prova linda de prosódia, como frase. A mesma frase eu vou falar de formas diferentes a cada palavra que é acentuada. Hoje está chovendo, peraí, hoje está chovendo muito. 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 E a criança tem que repetir a cada frase que eu modifico a entonação. Isso é valioso, gente. Cada criança, aí aparece bonitinho erradinho, né?
E a gente fecha com esse que... O que eu gostei muito desse protocolo é o seguinte, ele traz, né, a questão de você conseguir fazer o isolado, seja na vogal, no fricativo e nos plosivos, e fazer diadoxinesia. Então, para mim, isso serviu para fazer diagnóstico diferencial dentro dos transtornos motores, porque se tiver disartria ou disartria com apraxia, aqui eu consigo perceber, eu consigo definir melhor. E para cada um ele explica bonitinho como que eu vou aplicar também. Ele esmiuça bem que eu tenho que dar o modelo, que eu tenho que treinar e depois pedir 3 repetições e fazer a média de cada um. E assim como eu vou ter onde ter a referência sobre isso. O último realmente é fazendo a prova de diadoxinesia de fato do patacá, como eu mostrei como eu falei para vocês. E na diadoxinesia, usando o patacá, também eles têm uma referência que eles usam para mostrar, assim, dentro da pontuação, a partir da quantidade de sílabas que ele consegue por segundo, que a gente fica perdido nessa referência, né? E aí, o que eu vejo de diádoco eu classifico como, né? E a partir dessas análises, dessas avaliações, desses compilados, eu tenho que, né? Gente, é a gente que tem que dar a resposta e fazer o tal do diagnóstico diferencial. Eu não posso deixar de fechar o olhar que o maior hoje risco é esse um artigo ótimo aqui que fez, tá fazendo a tradução, a Marileda e a Márcia Kesk, né, a Gubiani, com o protocolo DMSS, também ela está traduzindo e validando, que elas aplicaram em grupos fonológicos e grupos, eu pus motor, mas eram grupos com apraxia de fala. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, esse meio do caminho, esse em cima do muro, que pode ser um ou pode ser outro. Quando a gente tem crianças com falas parcialmente ininteligíveis, com poucas consoantes que são produzidas. Então, assim, muitos erros. Aqui, quando a gente olha em primeira instância e a gente vê características que tanto um como o outro pode ter, é aí que a gente tem que conseguir fazer esse diagnóstico. As provas motoras, elas ajudam a gente a fazer isso. Quais são os marcadores que vão fazer a gente fazer esse diferencial? Em relação à precisão e consistência. Não apareceu aqui, é DMSS, tá? A referência do artigo que usou, o protocolo é esse. O logotipo cobriu. Por quê? Porque aí que eu vou falar a diferença. Por mais inconsistente que um transtorno fonológico possa ser, de alguma forma a gente consegue classificar. Então, mesmo que ele trocar sapo, né, o sã quer dizer, mesmo que ele trocar o sã por tan, por can, ou omitir, você vai chegar a um resultado final que toda vez que ele errou o sã, ou foi por tan, ou foi por can, ou ele omitiu. É diferente no motor, que ele vai falar, quando é sapo, ele conseguiu falar, mas aí quando foi sapato, que já era uma palavra maior, daí já apareceu tepato. Quando foi no meio, já errou vogal, entenderam? Não tem a ver exatamente com o som. A gente não consegue dar a devida classificação fonológica para um erro inconsistente motor, porque a gente vê justamente as questões de coarticulação, consistência e prosódia, para entender que tem estes elementos importantes. Então, eu fazer análise da fonologia, seja pelo AFC, seja que traz bonitinho, né, de um formato, ou seja pelo quadro fonêmico, é importantíssimo, como aqui, quando eu citei, usar a hierarquia é uma ótima forma de trazer sucinto em relação às bases motoras e os níveis dos estágios de desenvolvimento motor, assim como os checklists que a gente tem hoje disponíveis também, que a gente tem mais de um checklist hoje para os transtornos motores, para apraxia, né, principalmente, mas queria muito elaborar um de atraso motor mais formalmente, mas a gente tem também, que é aquelas 9 bandeiras lá.
Então, a gente tem respaldos hoje de várias ordens para poder fazer isso, né? Receber alguém, que não adianta eu ter qualquer protocolo em mãos, se eu não entender que eu vou receber quem é essa queixa, essa idade, fazer todo o processo que eu preciso fazer de escolher os protocolos de avaliação, as formas e o que eu tenho que avaliar e analisar, porque, de fato, eu preciso chegar pelo menos, numa hipótese diagnóstica, porque é isso que vai determinar a minha conduta. Ainda que seja uma intervenção diagnóstica, vai determinar a minha conduta, todo esse processo, né? Então, eu tenho que saber aplicar e fazer a leitura desse protocolo, para que, então, mesmo assim, a gente nunca vai se acomodar, né? A cada de tempo em tempo, né? Regularmente, eu preciso reavaliar e atualizar esse caso, esse quadro, para ver como que ele está caminhando, o que eu tenho que me mexer para isso, né, gente? A gente não dorme, né? A verdade é essa, a gente tem insônias pensando nessas crianças e nesses casos. Reforçando o que a Alegra trouxe em relação a nossos links sociais, ao curso que está aí, felicíssimas estamos com a turma confirmada, chegando daqui a um mês, amanhã daqui a um mês exatamente. Então, esperamos vocês aí no Rio, aí onde estão essas meninas que eu estou vendo aqui, Kátia, Alegre, quem mais, todo mundo que está.